Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados e abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre as três cruzes. Jesus Cristo, quando foi crucificado, estava lá em companhia dos dois malfeitores. Então, os dois malfeitores com a cruz de Jesus são três cruzes. Então, nós vamos falar do significado de cada cruz e também nós vamos falar sobre o diabo disfarçado nas nossas vidas, nas nossas casas, não é? Como é que o diabo está disfarçado nas nossas casas. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Vamos abrir as nossas Bíblias, não é? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Assim diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Já estamos lendo. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que merecemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entrega a sua vida na cruz. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para resgatar aqueles que são seus, que estavam perdidos. Neste caso, os seus que estavam perdidos. Quais esses seus que estavam perdidos? A palavra de Deus fala que Deus criou a terra, criou o universo, criou tudo quanto existe. Depois de Deus ter criado tudo isto, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, então Deus soprou o fôlego de vida no homem. Então quando Deus sopra o fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente, porque Deus é um Deus vivo. Então o homem tornou-se alma vivente por Deus ser um Deus vivo. Então Deus estabeleceu certas regras, uma certa conduta que o homem deve obedecer para poder viver na terra como se estivesse a viver nos céus. Então o homem decidiu se rebelar contra Deus. Por quê? Porque enquanto Deus criara tudo, Deus também tem criado os anjos. Um dos anjos tem se rebelado contra Deus, querendo se igualar a Deus e querendo exercer as funções de Deus. Então Deus deu a oportunidade deste anjo arrepender-se do seu pecado, arrepender-se desta rebelião. Então o anjo não quis arrepender-se desta rebelião porque estava firme que ele quer ser como Deus, ele quer ser Deus. Então o anjo foi lançado à terra, diretamente ao jardim do Éden. E a palavra de Deus fala que enquanto este anjo de nome Satanás, agora porque antes era Lúcifer, de nome o diabo, enquanto o diabo foi lançado na terra, então ele procurou ir até ao encontro do homem no jardim do Éden. Então quando ele foi ao encontro do homem no jardim do Éden, ele foi enganá-lo de forma com que este homem também possa rebelar-se contra Deus, de forma a abrir mão de tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Veja, Satanás engana muitas pessoas para que possam rebelar-se contra Deus. Satanás não vai até as pessoas ensinando as pessoas ou incentivando as pessoas para amar o próprio Deus, para seguir toda a instrução de Deus. Mas Satanás engana as pessoas para que as mesmas pessoas possam rebelar-se contra Deus, fazendo
fazendo a mesma coisa que ele fez lá nos céus, rebelando-se contra Deus, opondo-se contra a toda a força de Deus, opondo-se contra toda a regra de Deus, para que as mesmas pessoas também possam se sentir como Deus na terra, porque o objetivo principal de Satanás ter se rebelado contra Deus é querer ser como Deus. Então o orgulho se achou dentro de Satanás, querendo ser como Deus, e rebelou-se contra Deus, e ele ensina as pessoas na terra também a ter um orgulho, rebelando-se contra Deus e vivendo segundo as suas próprias vontades, vivendo segundo as suas próprias concupiscências. Então encontramos o homem, após ser enganado por Satanás, a viver segundo as suas próprias concupiscências, a viver segundo a sua própria mente. O homem acredita que aquilo que a sua mente diz, o homem acredita naquilo que os seus olhos veem, o homem acredita aquilo que o seu coração lhe diz para que ele possa fazer, ele possa acreditar. Então, Jesus quando veio ao mundo, veio para resgatar o próprio homem que estava perdido, veio para resgatar o Espírito de Deus que estava perdido. Por quê? Porque o homem já andava segundo a feitiçaria, o homem andava segundo o curandeirismo, o homem anda segundo a bruxaria. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Nós já falamos sobre a feitiçaria numa outra live. Então, se querem se atualizar sobre o pecado de feitiçaria, é só pesquisar aí no nosso canal, sobre o pecado de feitiçaria. É só escrever aí no nosso canal pecado de feitiçaria, não é? Pecado de feitiçaria. Então vais receber a nossa live e vais assistir e sinta-se edificado por esta live de pecado de feitiçaria. Então, Satanás ensina o homem a ser feiticeiro, Satanás ensina o homem a ser curandeiro, Satanás ensina o homem a ser bruxo, Satanás ensina o homem a ter ódio contra o próprio homem, Satanás ensina o homem a ter ódio contra o próprio homem, no sentido de o outro não tem valor, quem tem valor é ele mesmo. Ele é um Deus na terra e o outro homem não tem valor. Então as pessoas vão andando segundo esta vontade, amando a glória deste mundo. Por quê? Porque Satanás veio matar o homem espiritual para dar vida ao homem carnal, de forma com que este homem carnal também, ao mesmo tempo, não possa dar valor ao homem espiritual, de forma com que o homem espiritual não possa ter vida. Por quê? Porque nós somos espirituais. Então, por nós sermos espirituais, nós iremos compreender tudo quanto Satanás faz na nossa vida, tudo quanto Satanás anda mentindo para nós. Então, nós iremos compreender, e ao compreender as mentiras de Satanás, não mais nós iremos andar segundo as mentiras satânicas, mas nós iremos viver a verdade, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus derramou sobre nós o Espírito da verdade. Então, enquanto nós temos acesso ao Espírito da verdade, não mais iremos aceitar as mentiras satânicas, razão pela qual Satanás levanta o homem carnal, de forma com que ele possa se satisfazer pela glória deste mundo. E o próprio Deus fala-nos no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então isso quer dizer, Deus não permite com que o homem seja perdido por causa das vontades deste mundo, seja perdido por causa do curso deste mundo. E Satanás faz ao contrário, quer com que o homem ande segundo o curso deste mundo, não crendo no que Deus diz, não acreditando no que Deus diz, não ouvindo no que Deus diz, mas o homem andando segundo os desejos da sua carne, segundo os desejos da sua carne. Então, vimos o homem andando segundo aquilo que ele vem, amando aquilo que ele vem, amando a glória deste mundo. E a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há um caminho que diante dos olhos do homem parece um caminho perfeito, mas o fim deste caminho é o caminho da morte. Então, Satanás conduz o homem a andar neste caminho da morte, no início parecendo algo bom, amando a glória deste mundo, amando o dinheiro, amando a concupiscência
concupiscência. Encontramos aqueles que amam até a prostituição, mulheres se prostituindo, homens se prostituindo. Então Satanás amando essa prostituição das pessoas, dando essa prostituição às pessoas. As pessoas amam a prostituição, abraçam a prostituição, abraçam dinheiro, abraçam todas as coisas da carne, que Deus disse: não andeis segundo o curso deste mundo. E os homens andam segundo o curso deste mundo por causa de Satanás, que levanta a glória carnal ao homem, enganando o homem, para que o mesmo homem não alcance a salvação de Deus, mas este homem seja conduzido à sepultura. Então, quando Jesus veio e evangelizou a paz. Isso no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 17, encontramos isso, dizendo: e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Porque antes éramos por natureza filhos da desobediência, conduzidos pelas nossas próprias mentes e concupiscência, sem Deus no templo, neste caso, sem Deus em nós. Deus não habitava em nós. Mas quando ele veio, nós chegamos perto, e o véu satânico que estava sobre nós foi rasgado ao meio, para que possamos compreender a nossa herança e as riquezas da sua graça em Cristo Jesus. Antigamente, nós, para termos acesso a Deus, nós tínhamos acesso a Deus através dos profetas. Nós ouvíamos que Deus quer nos dizer através do quê? Dos profetas. Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus permitiu com que nós possamos ter acesso a Deus através dele. Então nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus, porque Jesus veio para resgatar o Espírito de Deus que estava sendo corrompido por causa de Satanás neste mundo, que estava sendo corrompido por causa da glória deste mundo. Mas o diabo, mesmo condenado, ele manifesta a sua ira na humanidade, livre da morte. O diabo, mesmo vencido por Jesus, ele manifesta a sua ira na humanidade livre da morte, a fim de que o poder de Deus não seja suficiente para que alguém se sinta não tendo alcançado a vitória. Isto é, Satanás engana as pessoas. Satanás ainda continua ameaçando as pessoas para que elas não se sintam livres, para que aquilo que Jesus veio fazer neste mundo não seja suficiente para que a pessoa seja convencida, liberta de demônios, liberta da servidão. Então Satanás ainda continua manifestando a sua ira nas pessoas. O diabo julga as pessoas livres para que as mesmas desconfiem do poder de Deus sobre elas e julguem que as coisas espirituais sobre elas, e julgando as coisas espirituais sobre elas, razão pela qual Deus fala em Isaías capítulo 43, versículo 18 a 19, que as pessoas não se lembrem mais das coisas passadas. Quais são as coisas passadas? A feitiçaria, a bruxaria, a inimizade, contenda, ira, bebedices, idolatria, inveja. Então, Deus está dizendo: não se lembrem mais dessas coisas. Não lembrem-se mais da vida da carne. Não lembrem-se mais do curso deste mundo. Mas agora vivam segundo Jesus Cristo. Vivam segundo Jesus Cristo, vivendo no Espírito. O que é viver segundo Jesus Cristo? A Bíblia diz que nós devemos levar a nossa mente cativamente de Cristo Jesus. Por que nós devemos levar a nossa mente cativamente de Cristo Jesus? Para que nós possamos falar a sabedoria de Deus, para que nós possamos falar os mistérios de Deus. Porque quando a nossa mente é cativamente de Cristo Jesus, nós iremos ver o próprio Jesus falar através da nossa boca, iremos ver Jesus andando através de nossos próprios pés, iremos ver Jesus Cristo operando sinais e prodígios através de nós. Então, quando
nós não nos lembramos das coisas passadas, quando nós não trazemos aos dias de hoje as coisas passadas, mas deixando no passado as coisas passadas, então o Espírito de Deus está dentro de nós. Ele começa a manifestar-se e começa a nos guiar para a vida eterna, porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do cativeiro, a fim de que nós possamos ter acesso ao Pai, a glória celestial, vivendo nos céus, andando com Cristo Jesus, assim como a promessa de Deus, que é a vida eterna. Mas Satanás engana as pessoas, e Satanás escraviza as pessoas mentalmente. Satanás faz com que as pessoas tenham uma tortura mental, de forma com que elas não acreditem que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por elas. Não acreditem que o poder de Jesus Cristo foi suficiente para que elas fossem libertas. E as pessoas ainda voltam aos mesmos rudimentos passados. As pessoas ainda voltam para a feitiçaria, ainda voltam consultando os curandeiros, ainda voltam consultando os adivinhos, ainda voltam consultando aqueles que são bruxos. E hoje em dia ainda existem pessoas que não aceitam, não aceitam que Jesus Cristo é suficiente Salvador. Jesus Cristo é o Senhor e suficiente Salvador, que libertou-nos do pecado. As pessoas não aceitam. Não aceitam as pessoas. Então, as mesmas pessoas ainda continuam aceitando o diabo envenenar as suas mentes, lembrando das coisas passadas. Satanás traz as coisas passadas, as coisas que Satanás escravizava as pessoas. A pessoa era escravizada na prostituição, a pessoa era escravizada na mentira, a pessoa era escravizada no ódio, a pessoa era escravizada falta de amor. Então, as coisas que Satanás havia colocado na vida desta pessoa, e quando Jesus Cristo veio, desceu a este mundo, e Jesus Cristo tomou esta pessoa, então Jesus libertou esta pessoa da escravidão, libertou essa pessoa da servidão de demônios. Então, quando esta pessoa foi liberta por Jesus, então Satanás volta por sua vez manifestar a ira, julgando ao próprio homem que é livre, dizendo que ele não é livre. Veja só, Satanás te julga que você não é livre. Quando Satanás te julga que você não é livre, Satanás não está dentro de você. Você está a sofrer uma opressão. A possessão e opressão. A possessão e opressão. O que é opressão? Opressão é Satanás te julgar, Satanás te acusar. Então, quando você acredita na acusação satânica, quando você acredita naquilo que Satanás está te julgando, e você crê que verdadeiramente eu não sou liberto, eu ainda tenho demônios, verdadeiramente eu não fui salvo, ainda preciso de ser salvo, Jesus não foi suficiente para poder me salvar, então aí Satanás entra, e aí você já não é oprimido, você já é possesso. Possessão é quando o Satanás já está dentro de você. Opressão é quando Satanás está lutando contigo para ele poder entrar dentro de você, para ele poder entrar em você, destruir você. Então existem pessoas que estão sendo oprimidas, estão sendo atacadas por Satanás. Há uma guerra espiritual que elas estão travando. Então elas, de forma fácil e de forma livre, permitem com que Satanás possa novamente entrar em suas vidas, governar as suas vidas, e a glória de Deus não se manifestar nelas. Mas há quem não aceita esta afirmação. Há quem não aceita esta afirmação de Deus, porque a ansiedade que o diabo colocou nelas faz com que recorra a Deus para ter o que deseja, na hora que deseja e sem tempo de espera, porque está aflita. Deus disse em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Deus disse assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Então, por não andar ansioso por coisa alguma, a vontade de Deus se manifesta naquela pessoa. E Satanás ensinou ao homem. Satanás diz assim: olha, entenda uma coisa. Satanás usa a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, para poder enganar o homem. Satanás conhece a Escritura Sagrada. Só que o problema, Satanás não conhece a revelação da Escritura Sagrada. Satanás conhece a letra e não conhece a revelação. O mesmo modo que fez com Jesus Cristo no livro de Mateus capítulo 4, versículo 8. Satanás tentava Jesus, dizendo: se tu verdadeiramente és filho de Deus, lança-te daqui para lá, e porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos para que possam te acolher. Ele não te deixará você cair. Aos seus anjos ele dará ordem para que possam te acolher. Isso está escrito no livro de Salmos capítulo 91. Então Satanás usou o que está escrito no livro de Salmos capítulo 91 para com Jesus. E Jesus disse: também está escrito que não tentarás o Senhor seu Deus. Então Jesus e o diabo estavam lutando usando a mesma palavra. Jesus Cristo falava a revelação da palavra e Satanás apenas só falava a letra para poder enganar Jesus Cristo. Então Satanás faz a mesma coisa aos dias de hoje. Ele pega a palavra de Deus, mas distorcendo a vontade de Deus, distorcendo a verdade. Então fala às pessoas da seguinte modo: está escrito na palavra de Deus que tudo quando tu pedires, Deus vai te conceder. Então peça a Deus agora que Ele te conceda o que você deseja, porque Ele vai te dar. Assim aconteceu com o homem criminoso que estava ao lado de Jesus. Assim diz a palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, o que estava acontecendo? O criminoso, ele estava a sentir a dor da morte. Ele estava a sentir a dor da morte. Enquanto ele estava a passar por aquele sofrimento, então ele foi incitado por Satanás que este que está ao teu lado é o libertador, este que está ao teu lado é o salvador. Então está escrito na palavra de Deus que se você clamar ao nome de Cristo Jesus, que aquilo que você deseja, aquilo que você quer que aconteça na sua vida, então vai acontecer, porque está escrito que você tem que pedir, e se você pedir, então vão te conceder tudo o que você pedir. Então Satanás fala para o malfeitor: começa a rogar agora a este que está ao teu lado que te liberte. Veja só, o malfeitor, quando rogou ao Messias, ele não rogou ao Messias que haja uma libertação espiritual nele, mas rogava ao Messias que o Messias pudesse o libertar no físico. E a palavra de Deus fala no livro de Romanos capítulo 8 que Deus não se agrada com aqueles que o adoram na carne. Deus não se agrada com aqueles que o adoram no físico. Porque ninguém pode agradar Deus andando na carne. E o malfeitor estava à busca de salvação na carne. Estava à busca de salvação na carne, querendo com que Jesus Cristo pudesse lhe tirar da cruz e lhe colocar no chão, e ele pudesse ainda viver a sua vida do jeito como ele desejava, do jeito como ele queria. Então, o que aconteceu naquele momento é que Satanás enganou o malfeitor, dizendo: blasfema contra Jesus, blasfema contra ele, para que ele pudesse te libertar, porque está escrito que ele que liberta. Então o malfeitor começou a falar contra Jesus, insultando Jesus, dizendo: se tu és o Messias, então por que tu estás aí também condenado? Por que estás aí também crucificado? Desce daí da cruz, liberte a nós também, porque estamos morrendo. Então existem pessoas que enquanto estão aflitas, existem pessoas que quando elas estão necessitadas, existem pessoas que enquanto elas estão passando por problemas, começam a blasfemar contra Jesus. Não vão até Jesus para que Jesus possa libertar a eles no espírito, mas vão até Jesus para que Jesus possa libertar eles no físico. Então Satanás coloca a ansiedade dentro
das pessoas, coloca ansiedade dentro das pessoas, para que a mesma ansiedade possa desfalecer o coração. Porque uma pessoa com ansiedade, uma pessoa cheia de ansiedade, andando sempre ansiosa, desfalece o próprio coração. E Jesus Cristo falou no livro de João, capítulo 14, versículo 1, que não andeis ansioso, diz assim, não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus fala assim no livro de João, capítulo 14, versículo 1, é Jesus dizendo que não se turbe o vosso coração, mas crê nele. Então, o que aconteceu com o malfeitor ao lado? O malfeitor queria a salvação terrena, ele queria ser salvo na terra, ele não queria ser salvo, uma salvação espiritual, uma salvação para a vida eterna. Ele queria uma salvação terrena, ele descer da cruz e continuar a andar neste mundo segundo a sua própria concupiscência, continuar a viver neste mundo segundo as suas vontades. Então existem pessoas que vão atrás de Deus porque querem com que Deus satisfaça as suas necessidades carnais. Isto é, são pessoas que usam Deus como um passaporte para adquirir a riqueza, são pessoas que usam Deus como um passaporte para adquirir o carro, são pessoas que usam Deus como passaporte para adquirir o casamento, pessoas que usam Deus como passaporte para adquirir aquilo que desejam. Não querem Deus como suficiente salvador em suas vidas, mas querem Deus como passaporte para poder terem tudo o que desejam. Razão pela qual encontramos certas igrejas atualmente transformadas em templos de entretenimento, igrejas transformadas em templos de entretenimento. Não mais se prega a vontade de Deus, não mais se fala a revelação do Espírito Santo, não mais se fala aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus fala. Encontramos profetas nos templos a falar aquilo que os homens desejam, a profetizar que a pessoa vai ter carro, a profetizar que a pessoa vai ter dinheiro, a profetizar que a pessoa vai casar sobre um casamento de luxo, a profetizar que as pessoas vão viver numa casa de mansão, e não profetizam aquilo que é a glória de Deus, não profetizam aquilo que é do Espírito Santo, não profetizam aquilo que é da vontade de Deus para a vivificação do homem. Fala a palavra de Deus no livro de João, no livro de Lucas, não é Lucas, é Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu uns por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação. Um profeta edifica a igreja. A Bíblia fala que uma igreja sem profeta é morta, mas a igreja existendo o profeta, essa igreja é edificada. A edificação da igreja. Então o profeta, ele serve para edificar a igreja. Então você falar que vai ter carro, vai ter dinheiro, você vai prosperar financeiramente, isto não significa edificação da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós, porque a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito habita dentro de nós. Então há necessidade de sermos edificados, conhecendo a plenitude de Cristo Jesus, conhecendo a plenitude de Deus. Então ninguém hoje em dia conhece a plenitude de Deus, porque o profeta não está na igreja para edificar as pessoas. O profeta não está na igreja para falar a mensagem de Deus, mas o profeta está na igreja para falar aquilo que as pessoas desejam. Vemos os pastores hoje em dia, ministros hoje em dia, não mais falam aquilo que Deus diz. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 10, versículo 20, se a memória não me falha, Mateus 10, versículo 20, se não é 20, versículo 10, diz assim a palavra de Deus, que não se preocupem com o que falar, não se preocupem com o que dizer, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Yahweh fala sobre vós, o Espírito de Yahweh fala em vós. Então o que isso significa? Que o próprio Deus fala através de nós. Então encontramos pessoas atualmente, ministros atualmente, não mais são guiados pelo Espírito de Deus, não mais são revelados pelo Espírito de Deus, aquilo que devem falar nos púlpitos, aquilo que devem falar para a igreja, mas falam aquilo que as próprias pessoas gostam. Então igrejas transformadas em templos de entretenimento, igrejas transformadas em templos de entretenimento, porque não mais se prega a vontade de Deus, mas se prega a vontade do homem. É o que aconteceu com o malfeitor ao lado. O malfeitor ao lado queria que Jesus pudesse manifestar a sua justiça no físico, a sua justiça na carne, tirando ele da cruz, fazendo ele andar. Mas isto não aconteceu.
Porque Deus já disse que Ele não se agrada com aqueles que o adoram ou o buscam na carne. Então, se você é uma pessoa que busca Deus na carne, se você é uma pessoa que usa Deus como passaporte para adquirir o que você deseja, você está enganado. Você está enganado porque Deus não satisfará esses desejos. Deus não fará isso. Porque Ele já disse que Ele não se manifesta nas pessoas que o adoram na carne, que o buscam na carne. Então, Satanás coloca a ansiedade no coração das pessoas. Faça com que as pessoas sejam ansiosas e vão até Deus para que Deus possa satisfazer as suas necessidades. E veja só, enquanto a resposta de Deus não se manifesta na vida dessas pessoas, Satanás vai insistindo, falando para as pessoas: continua orando para que Deus te responda. Enquanto você continua orando, nem a resposta de Deus você não consegue ouvir. Por quê? Porque você está ansioso. Você está ansioso. Você está ansioso. Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 19, que o coração abatido, difícil é ganhar. Enquanto você está ansioso, dificilmente você consegue ouvir Deus falando contigo. Enquanto você está ansioso, está em todo momento orando, dificilmente você consegue enxergar o caráter de Cristo Jesus mediante o problema que você está passando, mediante a aflição que você tem, porque você está ansioso. Satanás está dizendo: continua orando. Você está em todo momento falando e não há tempo de você dar Deus falar contigo. Não há tempo de você ouvir o Senhor Jesus falando contigo. Não há tempo de você escutar Deus falando contigo. Você está em todo momento orando por causa da ansiedade que Satanás colocou dentro de si. E Jesus já disse: não se turbe o vosso coração. Mas nós continuamos turbados, mesmo tendo orado e não ouvindo a resposta de Deus. Continuamos turbados e oramos de maneira que nem a resposta de Deus não conseguimos enxergar. Há pessoas que continuam até hoje orando em coisas que Deus já respondeu há muito tempo, mas por eles não entender a resposta de Deus, continuam orando até hoje e Deus só lhes olha. Deus não faz mais nada, só lhes olha. Porque são pessoas conduzidas pelos espíritos satânicos, espíritos diabólicos. Não é pelo Espírito Santo, porque se a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, há tempo que a pessoa presta atenção enquanto Deus fala, e há tempo que a própria pessoa fala, mas há tempo que Deus fala. Então a pessoa sabe que neste momento Deus está a falar, então eu vou dar ouvido ao Senhor falar para ouvir tudo que o Senhor está me responder. Mas assim mesmo as pessoas são incitadas por Satanás, são instruídas por Satanás a orar em todo momento, porque está escrito na Bíblia que tudo quanto nós pedimos, Deus tem que nos conceder. Então em todo momento nós estamos a clamar, e nem temos tempo de ouvir Deus falando. Por essa razão, um dos criminosos ao lado de Jesus na cruz insultava-lhe a favor de que ajude ele, porque está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 11: Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Então, por Deus ser o Senhor e além dele não há outro Salvador, então Jesus Cristo, por ser o Senhor, então tinha que cumprir esta palavra que está escrito no livro de Isaías capítulo 43, versículo 11: Ele salvar o malfeitor, porque o malfeitor está a sofrer, o malfeitor está a passar por necessidades, o malfeitor está a sentir dor. É o que as pessoas fazem. Enquanto estão em necessidades, enquanto estão na dor, já não querem ouvir Deus falando, não querem a instrução de Deus, mas querem com que Deus faça aquilo que elas desejam. Nesse contexto, Satanás ensina as pessoas a usarem Deus como um meio para adquirir seus bens, não como seu Senhor e suficiente Salvador. Aí surge um evangelho materialista, que usa a Bíblia para adquirir o que deseja, sem ter contato íntimo com o dono do que desejamos. O evangelho materialista. O evangelho materialista. Pastores pregando coisas materiais não pregam a vida espiritual, não pregam a situação espiritual nas pessoas, não ensinam a revelação do Espírito Santo às pessoas, não ensinam o que Deus quer com que as pessoas sejam, não conduzem o homem à visão de Deus, não conduzem o homem ao encontro de Deus, mas começam a falar coisas materiais,
coisas materiais, prosperidade, dinheiro, muitas coisas. Deus já disse que que Ele sabe que nós necessitamos disso. No livro de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus já sabe que nós precisamos casar, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de carro, nós precisamos de uma vida boa enquanto nós estamos na terra. Deus já sabe, mas Deus diz assim: primeiramente vocês procurem conhecer a mim, primeiramente procurem a minha vontade. Enquanto vocês primeiramente procurem a minha vontade, então eu vou satisfazer os vossos desejos. E Satanás faz ao contrário, ensina as pessoas a fazer as coisas ao contrário, dizendo assim: fala para Deus primeiro te dar aquilo que você deseja, de modo com que você tenha força já de buscar aquilo, de buscar a Ele. Então Satanás está ensinando as pessoas a dizer assim: você, para saber que existe Deus, clama a Ele primeiro para te dar aquilo que você deseja. Só depois dele te dar aquilo que você quer, aí você vai acreditar que na verdade existe Deus. É o que as pessoas fazem. Oram que Deus dê casa, casamento, carro, dinheiro, para que depois de verem tudo quanto desejam, aí sim já é que vão acreditar que realmente Deus existe. Realmente Deus existe. Heresias se pregam por aí. Evangelho materialista está sendo falado por aí. Não o evangelho da paz. Fala a palavra de Deus que quando Jesus veio ao mundo, Ele proclamou o evangelho da paz. Proclamou o evangelho da paz. E Jesus, quando partiu, disse: nós devemos proclamar ainda o evangelho da paz, dando continuidade ao evangelho da paz. Mas se faz ao contrário, hoje nós encontramos o evangelho materialista. O evangelho apotrocétrico. O evangelho apotrocétrico centralizado nas coisas materiais, não nas coisas espirituais. A cruz do criminoso que blasfemava Deus representa o reino mundano. Pessoas que preocupam-se com as coisas da terra, querem o reino de Deus, mas não querem morrer pelas coisas da terra. A cruz do malfeitor que blasfemava contra Jesus representa o evangelho materialista. Pessoas que querem Deus para satisfazer as necessidades mundanas. Não querem Deus para libertá-las. Não querem Deus para libertá-las de jugo satânico. Não querem Deus para lhe dar acesso à vida eterna. Mas querem Deus para que satisfaça as suas necessidades materiais. Representa o reino mundano. A cruz do malfeitor que blasfemava contra Jesus representa o evangelho mundano. Há muita gente que canta e que quer estar com Jesus Cristo nos céus, estar com Deus nos céus, mas as mesmas pessoas que dizem que querem ter acesso ao Pai, querem ter Jesus nos céus, as mesmas pessoas não querem morrer. Não querem morrer. As pessoas querem participar no reino dos céus, no banquete no reino dos céus, mas as mesmas pessoas não querem morrer. Não querem morrer, mas querem ter Jesus. Querem ir ao Pai, querem ter acesso ao paraíso, mas as mesmas pessoas não querem morrer. Não é possível você ter acesso ao paraíso e ainda sendo escravizado pela morte. Não é possível você ter acesso ao paraíso, mas ainda sendo escravizado pela morte. Em nome de Jesus. Não é possível. Não é possível você ser escravizado pela morte. Você ser escravizado pela morte. Quer dizer, você tendo medo da morte. Porque Jesus disse: nós somos livres da morte. Nós somos livres da morte. Então, enquanto você tem medo da morte, então significa que a paz de Deus não está sobre você. Enquanto você tem medo da morte, a paz de Deus não reina sobre você. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Então, se Jesus Cristo venceu a morte, então significa que a paz de Deus deve te tomar. Você tem que ser cheio da paz de Deus. Agora, aqui vamos falar agora das estratégias satânicas que ele usa, Satanás. O diabo usa certas estratégias. Por quê? Porque Satanás, como ele sabe
de quê? Satanás sabe de que nós fomos libertos, já conhecemos a verdade, que ele é o nosso verdadeiro inimigo. Então ele usa outras estratégias para poder nos enganar, usa outras estratégias para ele ainda continuar a governar em nossa vida. Olha, um malfeitor que estava ao lado, diz assim o malfeitor que estava ao lado: porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cruz do outro malfeitor que estava ao lado, que repreendia o outro malfeitor, que blasfemava contra Jesus, representa pessoas que querem ter acesso a Cristo Jesus, pessoas que não se preocupam com as coisas materiais, mas se preocupam pelo seu bem-estar espiritual, Então, as pessoas que se preocupam pelas coisas espirituais não se interessam com as coisas deste mundo, não se conformam com a glória deste mundo. São pessoas que, mesmo não tendo casado, são felizes na vida. São pessoas que, mesmo não tendo dinheiro, são felizes na vida. São pessoas que, mesmo não tendo carro, são felizes na vida. São pessoas que procuram Jesus para que lhes ensine mais a revelação sobre a vida futura, a revelação sobre a vontade de Deus, de forma com que tenham acesso ao banquete dos santos no reino dos céus. Quando você quer ter Jesus na sua vida, você não se preocupa com as coisas materiais, mas você se preocupa primeiro em buscar o próprio Deus na sua vida. Porque Deus já disse: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, um malfeitor ao lado reconheceu que de fato ele tem pecado, ele tem andado segundo o curso deste mundo, mas ele agora não está preocupado com ele ser salvo na carne, descer da cruz, mas ele está preocupado com o bem-estar da sua alma, porque ele sabia que não tendo vivido a vontade de Deus na terra, então ele está condenado à morte. Então roga a Jesus que Jesus pudesse libertá-lo da morte, Jesus pudesse libertar do sofrimento que lhe esperava após a morte. E Jesus lhe garantiu, dizendo: assim como você se arrependeu dos seus feitos, assim como você se arrependeu dos seus pecados, eu te recebo e você estará comigo hoje no paraíso. Poucas pessoas fazem este tipo de coisa. São poucas pessoas. Agora, estratégias de Satanás. Diabo disfarçado nas nossas casas. Nós, quando estamos na igreja, nós pedimos a libertação a Deus. Deus nos liberte deste jugo de pecado. Deus nos liberte desses demônios. Deus nos liberte disso e aquilo. E Deus usa ministros, Deus usa profetas, evangelistas, apóstolos, pastores, para que através deles Deus possa liberar o seu poder e libertar estas pessoas que precisam desta libertação. Então, o que acontece? As pessoas são libertas quando estão na igreja, mas quando voltam às suas casas, as coisas ainda continuam na mesma. Por que as coisas ainda continuam na mesma? Enquanto na igreja as pessoas são libertas. Presta atenção. Há que você ser liberto do demônio, mas o demônio não sair da sua família. Há que você ser liberto do demônio, mas o demônio não sair da sua família. O que isto quer dizer? Há demônios familiares que vivem dentro das casas, não é? Vivem dentro das casas. Os demônios são consagrados dentro das casas. Em outras palavras, poderemos dizer o seguinte: a palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte a mortos. Então Deus proibiu a estas práticas pagãs. Deus proibiu a esta
prática abominável. Deus disse, não consultem mortos. Deus disse assim, não adorem estátuas. Deus disse assim, não consultem adivinhos. Deus disse assim, não haja entre vocês quem faça passar o seu filho pelo fogo. Isto é, sacrificar o seu filho. Então, o que acontece? Deus disse, não é para fazermos tudo isso, porque se nós formos a fazer isso, Ele nos lança fora dele. Ele nos lança fora dele. Então, o que acontece com Satanás? Satanás viu que, então nós já conhecemos a verdade, que ele é o nosso verdadeiro inimigo. E nós não mais iremos consultar mortos, e não mais iremos consultar aos adivinhos ou feiticeiros. Então Satanás usa uma estratégia. Ele levanta os escultores ali naquela árvore onde ia se adorar, naquela árvore onde ia se fazer sacrifícios aos avós, aos antepassados. Então Satanás diz assim, agora vou tirar da mesma árvore, vou usar o escultor para que possa esculpir uma imagem para poder se feitar a sala da pessoa ou o quarto da pessoa. Então, depois de ser esculpido daquela mesma imagem, aí passa você e Satanás te toca no coração. Diz, está vendo aquela imagem ali? É muito boa para você colocar na sala da tua casa, no seu quarto, pendurar a imagem, pode enfeitar a sua casa. Então, a pessoa vai comprar aquela escultura e vai pendurar em sua casa. Então, levou Satanás e pendurou Satanás na sua própria casa. Satanás está ali na sala da sua casa. Acontece que você na igreja é liberto, mas quando você volta para sua casa, os problemas continuam, os problemas mantêm. Por quê? Porque há Satanás que você pendurou na sua casa em forma de escultura. Há Satanás que está pendurado na sua casa em forma de escultura. Então você precisa se livrar de toda imagem esculpida, consagrada. Mas você poderá me dizer, homem de Deus, mas como é que você pode dizer que aquela imagem está consagrada a Satanás? Existem pessoas que para os seus negócios poderem andar, poderem suceder, poderem fluir, terem clientes, estas mesmas pessoas vão lá a fazerem pactos com Satanás para que seus negócios vão bem, haja clientes naquele lugar. Então aquilo pode ser consagrado a Satanás, pode ser consagrado a demônios, e você vai comprar o que foi consagrado a demônios e você vai colocar os demônios dentro da sua própria casa, razão pela qual há brigas, contentas, há dissensões na sua casa, há blasfémia, não há paz. Vocês vivem sempre em brigas, porque há uma imagem consagrada a demônios que foi pendurada na sua casa. Satanás usa pintores, vão pintar um quadro com imagens diabólicas, imagens satânicas. Então, usando pintores com imagens diabólicas, imagens satânicas, vai pintando ali, vai colocando ali, e você vai comprar aquele quadro. Este quadro é bonito, este quadro é lindo. Há uma imagem diabólica lá, uma imagem satânica que você nem está dando conta. Você está vendo as coisas bonitas, assim como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há um caminho que diante do olho do homem para ser perfeito, mas o fim do caminho é a morte. E a palavra de Deus diz no livro de Samuel que Deus é um Deus que não olha para a aparência das coisas, mas Deus é um Deus que sonda para o coração, para a profundeza das coisas. Então, você vê a aparência, Satanás te ilude com a aparência das coisas. Você vê a aparência das coisas, essas coisas como são bonitas, então eu vou comprar isto, vou colocar este quadro na minha casa, este quadro é bonito, este quadro é lindo, com a imagem satânica ali ao lado, e você vai colocar o mesmo quadro na sua casa, e você carregou Satanás dentro da sua casa. Satanás vive na sua casa de forma disfarçada, em forma de quadro, em forma de escultura. Outras pessoas colocam aquilo que chamamos de mascotes e pescotes, mascotes, pescotes, colocam fios, amuletos, coisas assim, que Satanás diz, leva lá esse fio aqui, esse fio vai embelezar o seu pescoço, esse fio vai embelezar o seu braço, e você coloca aquele fio lá, e aquele fio lá é carregado de demônios, e você não tem paz na sua vida financeira, não tem paz na sua vida sentimental, não tem paz na sua vida acadêmica, não tem paz na sua vida espiritual, por causa do mascote e pescote que você está carregando no seu próprio corpo. Então, Satanás age de maneira disfarçada em nossas vidas. Satanás age de maneira disfarçada nas nossas casas, e nós não percebemos. Mas Deus hoje me fala tudo isto para que você fique sabendo
sabendo de que Satanás age de maneira disfarçada em sua casa. Não permita que Satanás continue derrubando a sua família. Não permita que Satanás continue vivendo na sua casa. Seja liberto na igreja, seja liberto também em sua própria casa. Para que a felicidade possa se completar, possa ser completa. A paz de Deus não é uma paz temporária, mas a paz de Deus é uma paz perpétua. A paz de Deus é uma paz verdadeira. A paz de Deus não é uma paz condicionada, uma paz de mentira, que hoje você vai ter paz, amanhã não terá paz. Não, a paz de Deus é uma paz perpétua. A paz de Deus é uma paz verdadeira. Então, receba a paz de Deus na sua casa. Receba a paz de Deus na sua vida, em que Deus se manifeste poderosamente em sua vida. Receba essa palavra no Espírito. Se você tem coisas que estão lá na sua casa consagrado a Satanás, remova essas coisas. Ainda existem pessoas que vão bebendo, então bebeu de uma bebida muito forte, e aquela bebida tem uma garrafa muito bonita, depois leva da mesma garrafa, vai colocar no seu estante, vai colocar num canto da sua casa para embelezar, dizer que a garrafa de bebida está a embelezar o seu estante. Olha, não é a garrafa de bebida que está a embelezar o seu estante. Você colocou Satanás na sua casa, no seu estante, no seu palador, para poder se embelezar a sua própria casa. E ele, Satanás, age de acordo como você o colocou na casa dele. Por quê? Porque Satanás não é amigo de ninguém. Satanás nunca é amigo de ninguém. Existem pessoas que têm dito que existem demônios bons. Não há demônios bons, todo demônio é mau. Satanás nunca é amigo de ninguém. Ele está fazendo o trabalho dele. Aquela garrafa de bebida que você colocou lá, você trouxe uma imagem satânica à sua própria casa. E não haverá paz por causa da imagem satânica que está na sua própria casa. Remova todas as esculturas que estão na sua casa. Remova tudo que é consagrado a Satanás que está na sua casa. Algumas pessoas são dado capulanas, algumas pessoas são dado lenços, algumas pessoas são dado fios, para poder amar a dizer que isto é sorte, que a única sorte que você tem na sua vida é Jesus Cristo. A única graça que você tem na sua vida é Jesus Cristo. Não é a capulana que vai te dar sorte, não é a garrafa que vai te dar sorte, não é o quadro que vai te dar sorte, não é o mascote, o pescote que vai te dar sorte. Essas coisas são demônios agindo na sua vida, bloqueando a tua própria vida. Então retira tudo isso da sua vida, e a sua vida será uma vida feliz, será uma vida liberta do reino satânico. Receba essa palavra no Espírito. Receba essa palavra no Espírito. E Deus te abençoe de maneira poderosa. Não permita que Satanás continue disfarçado na sua vida. Não permita que Satanás continue disfarçado na sua vida. A palavra de Deus diz no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que vigiai, porque o Satanás, o vosso adversário, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão à procura de quem possa tragar. O diabo não há de vir como leão, conforme está escrito na Bíblia. O diabo usa essas estratégias mencionadas aqui para poder te devorar. O diabo pode usar a tua cunhada, o diabo pode usar o teu cunhado, o diabo pode usar teu irmão, o diabo pode usar tua irmã, o diabo pode usar teu pai, tua mãe, o diabo pode usar teu filho para poder te atingir. O diabo usa qualquer pessoa ao seu redor para poder te atingir. Então Deus diz: vigie, vigia. Vigia a tua cunhada, vigie o teu cunhado, vigie teu pai, vigie tua mãe, vigie até a tua própria mente. Porque o diabo usa as pessoas, todas as pessoas são usadas por diabo para poder te atingir. Então, toma muito cuidado. Não deixe o diabo agir na sua casa de forma disfarçada. Repreenda isso em nome de Jesus. Receba essa palavra no Espírito. Deus abençoe.